Salve, minha galera! Como estão vocês? Tudo na paz? É isso aí, a aula de hoje sobre o feudalismo. O que foi o feudalismo? Descobriu? Lembra do fim da Idade Média, do fim do Império Romano? Tá lembrado não, pô? Liga aí, a gente vai recordar aqui. É um negócio besta retado. Na moral, você vai ficar assim. Eu pensei que era um negócio mais difícil. Então você acha que é difícil? Já viu? Rapaz. Ô, fofo! Se liga aí. Olha só, o feudalismo. Bem, o feudalismo é um sistema político e econômico. No qual veio a surgir na Idade Média entre os anos 476 e 1453. Bonitão, foi um tempo retado, quase 1000 anos, 976 anos, para ser mais preciso. Eu acho, eu nunca fui bom de conta mesmo, de sua história fazendo conta de matemática. Deus é mais! Nem pense nisso. Bem, aí como eu continuava vocês. O que é importante sabermos do feudalismo? Nenhuma descrição de feudalismo, do regime feudal, pode ser rigorosamente precisa, porque esse regime variava muito de um lugar para o outro. Por exemplo, o modelo feudal poderia ser de uma forma na França, mas em Portugal, onde território em termos de Portugal, ser um outro. Então variava de local para local. E às vezes até de continente para continente, como é o caso do feudalismo chinês, que é completamente diferente do feudalismo europeu. Mas se deu uma caracterização geral para facilitar essa identificação. O feudalismo inglês, por exemplo, foi muito diferente do que estabeleceu no continente europeu. Veja bem, ele fala feudalismo inglês, mas fala no território que tem Inglaterra hoje, que até então não se tinha essa ideia de nação. Que nação é o Estado politicamente unificado. Tá claro isso aí? Quando todo mundo está sob a mesma bandeira, aquela coisa toda, tal, aí você começa. Curiosidade. A palavra feudalismo vem do latim feudum, que significa a concessão, geralmente uma propriedade territorial que o nobre recebia de outro senhor, igualmente nobre, mediante a certas obrigações. Ou seja, o feudalismo ele vai surgir no fim do Império Romano Ocidental, quando o Império Romano começa a cai por conta de quê? Das invasões bárbaras. Os camponeses aí com os filhos aí viviam próximo ao litoral inicialmente, e eles faziam o quê? Corriam para o interior, para as cidades, para o interior. E aí lá ele encontrava um castelo, ele chegava nesse castelo e fazia um determinado acordo. Né? O acordo era o seguinte: bom, eu trabalho aqui e parte do que eu produzisse era entregue a vocês. Beleza assim? Beleza. Só que as coisas não eram tão beleza assim. E a condição de vida do camponês dentro de um feudo não eram boas, eram quase que das piores possíveis, né? Ele tinha mais obrigações do que deveres, a vida do camponês não era nada boa nesse sentido. Então é algo para a gente chegar e fazer um pouco de reflexão também sobre essa vida do camponês, essa vida do sem terra, essa vida dos indivíduos que vivem no campo. Tá difícil ainda, bonitinho? Bem, as causas, como eu citei agora há pouco, pode citar aqui a questão das invasões bárbaras. Posso citar também a incorporação de elementos romanos, como a clientela e o colonato também. Posso citar também elementos germânicos, como o comitatus e o benefício, o comitatus que deixava ligado o homem à terra também, as obrigações de deixar o homem ligado à terra também. O desmembramento do Império Carolíneo e a hegemonia muçulmana no mar Mediterrâneo. Os muçulmanos tomam conta disso daí, e a próxima aula de vocês sobre os muçulmanos. Assistam, viu, bonitinho? Preste atenção, vou botar o link depois. Ui! Ó pra aqui, criatura simpática. O poder político, ele
era descentralizado. A Europa parecia uma grande coxa, a grande coxa de retalhos. Cada retalho representava, por exemplo, um império, um condado, um principado, um ducado, enfim, com representações diversas. Ou seja, você não tinha ideia, o sistema de medidas era um em um local, era outro no outro. Por exemplo, você comprava 1 litro em um local, tinha um valor em um tamanho específico, no outro já tinha um outro. Não era nada unificado, o sistema de pesos e medidas também era um negócio de louco aquilo ali, cara. Aí, era uma sociedade, pode dizer que era uma sociedade estamental, ou seja, uma sociedade sem mobilidade social. Você tinha o clero, você tinha a nobreza e, por fim, os camponeses. Ofu, se você nasceu camponês, sua tendência é o quê? Morrer camponês. Não tem pra onde correr, negão. Tá escrito nas estrelas. Sobrou, pai velho. Bem, o feudo era uma unidade de produção do feudalismo. Era uma propriedade territorial indivisível, hereditária e reversível. Tínhamos a figura do senhor feudal, que era o cara que, nas relações como é que eu falo? Nas relações de suzerania e vassalagem, o cara a terra era quem jurava, portanto, o vassalo é aquele que vai receber a terra. E o suzerano é aquele que dá. Então, você não esquece disso? Imagine você chegando em casa, minha mãe tira zero em história, sua mãe vinha com vassoura, tonho em sua cara. Você recebeu a vassoura na cara, então o servo recebe, o recebe é o vassalo, o servo era igual a você, como tira zero em história. Olha que coisa linda. Mediante a certas obrigações. Portanto, quem dava a terra era o suzerano e quem recebia a terra era o vassalo. Existiam casos em que o indivíduo era suzerano e vassalo ao mesmo tempo. Se ele pegasse aquela terra e doasse não, fizesse um empréstimo, uma doação de um empréstimo para o outro chegar e poder explorar também jurando fidelidade. E era um jurando ao outro. Um negócio interessante isso. Tá difícil? Bem, o senhor feudal exigia várias obrigações aos trabalhadores que trabalhavam no feudo. Eram chamadas obrigações servis. Portanto, você já começa a perceber que a mão de obra utilizada no feudalismo não era uma mão de obra escrava, não era uma mão de obra não era mão de obra escrava, não era mão de obra assalariada também, era uma mão de obra servil, ou seja, os caras trabalhavam para servir ao seu senhor, que ele lhe dava apenas proteção contra, no caso, as invasões bárbaras. Dentre esses impostos, a gente vai citar alguns. Um era chamado talha. Talha vem de quê? De quebrar. Pagamento ao senhor em dinheiro ou em produtos. Ele poderia pagar em dinheiro, em produto, ou negociar os dois. Tinha também a corvéia. O que é a corvéia, bonitinho? A corvéia era o seguinte, era um trabalho obrigatório na reserva do senhor, 2 ou 3 dias por semana, sem pagamento. Ou seja, a semana de 7 dias, o cara 2 ou 3 teria de trabalhar nessas terras sem direito a receber nada. Existiam aí as chamadas banalidades. Era a taxa que o servo pagava pelo uso de instalações do castelo, como o moinho, o forno, o celeiro e etc. Tinha outro imposto chamado mão morta, que era paga na transmissão da herança. Repare, banalidade, tudo que ele pagava, tudo qualquer coisa. Ele queria usar o moinho, imposto. Ele queria usar o forno, imposto. Ele queria usar o celeiro, imposto. Enfim, a vida do camponês não era nada boa nesse período. E se morresse algum parente dele, ele tinha ainda de pagar o imposto chamado mão morta.
Tá difícil? Então vamos. Organização política. Ai, desculpa. Vamos nessa. O poder político descentralizado era exercido pelos senhores feudais. O rei era o suzerano dos suzeranos, ou seja, era o cara das galáxias. Possuía o poder de direito, mas não o exercia de fato. Nos feudos autônomos, o poder era localizado. O que isso quer dizer? Poder político descentralizado. Naquela terrinha ali, o cara mandava, mas mandava apenas no território dele. Na outra terra, outro território, era outro líder, outras leis e outro tipo de moeda imposto também. Isso não era interessante o cara fazer movimento aí. Eu tô aí, bom. Contra a enfeudação. O que é enfeudar? Contra o contrato de enfeudação, contra para se tornar um senhor feudal. Existia uma cerimônia chamada homenagem, que era a declaração solene da dependência do vassalo para com o suzerano. Ou seja, o cara que recebe a terra iria, através da homenagem que eu citei a vocês há pouco, jurar fidelidade ao seu senhor. Jurava também para ele, o senhor, o suzerano dele, se no caso de uma guerra tem um exército para deparar, como eu falei agora há pouco. Tinha um juramento que era feito pelo vassalo sobre os evangelhos ou a relíquia de um santo. Olha o juramento que era. A investidura, que era o ato pelo qual o suzerano investia o vassalo na posse do feudo, simbolizado por um objeto qualquer. A investidura era quando o suzerano pagava o vassalo por algum objeto para simbolizar aquilo ali. Vale salientar que a relação entre o vassalo e o suzerano implicava em deveres de cada um deles. Como eu disse a vocês, no caso de uma guerra, o cara arrumou uma treta, o vassalo arrumou uma treta, era o suzerano que tinha que entrar para resolver. Um exército maior, no caso do outro. Entrar com a treta, do suzerano entrar com a treta, o vassalo tinha obrigação de entrar também para resolver. Ou seja, obrigações, direitos e deveres. Na realidade, os vassalos apenas possuíam o feudo, mas não sua propriedade. Enquanto prestasse serviço, continuaria a manter o feudo e administrá-lo ao seu herdeiro. Monarcado, reinado, olha quanta coisa que é. Ponto título para os homens. Aqui você tinha a figura do rei, que era o chefe do poder temporal, ou seja, o poder do Estado, e tinha a figura do Papa, que era a figura que controlava o poder espiritual, segundo a Igreja Católica e sua grande influência que ela tinha na época. Tá difícil aí? Pois é, tudo era vontade de Deus e mais nada. É uma música, depois vocês procuram. Uma banda chamada Alma Suja, chamada Mundo Medieval. Bem interessante. Bem, os deveres dos suzeranos. A natureza da obrigação dos suzeranos era simples. Deveria defender o vassalo na posse do feudo. No caso, o vassalo fosse atacado por outros senhores, o suzerano convocava os outros vassalos para defendê-lo. Tá difícil? Então vamos. As prerrogativas dos senhores feudais: administrar a justiça, arrecadar impostos e taxas, declarar guerra. Isso era o seu feudal que podia fazer. Declarar guerra, recrutar soldados para a defesa da cidade de paz, desse acordo de paz, e receber presente dos servos. Tinha que ser presente bom. O feudal tinha essa moral para chegar e fazer tudo. Você quer ser orelha? Não quer ser boca, nem nariz, quer ser orelha? Você não quer ser ouvindo sem poder dizer nada? Bem, a organização social. A sociedade rural era dividida em 3 estamentos. O clero, aqueles que rezavam, que era importante por isso. A nobreza, que era aqueles que lutavam. E o campesinato, aqueles que trabalhavam. Mais tarde, Jacques Vissy vai criar um livro chamado A Teoria do Direito Divino dos Reis.
na qual ele dizia que a sociedade, que os reis eram reis por ordem divina, e cada um tinha seu papel na sociedade por força e vontade de Deus, e nada deveria ser mudado. Repare a influência dos caras, as ideias dos caras para manter o privilégio. Como não tinha programa de televisão na época, eles escreviam livros para divulgar as ideias. Olha, né? Né? Algo que é bem antigo, algo que é bem antigo e já se repete. Prosseguindo, um texto medieval. O próprio Deus quis que ele, os homens, alguns fossem senhores e outros fossem servos. Olha o que eu falava agora há pouco, de modo que os senhores venerem e amem a Deus, e que os servos amem e venerem a seu Senhor, seguindo temporais com amor e apreensão. Senhores, tratai vossos servos de acordo com a justiça e a equidade. Von Ringuin, bispo católico. Olha a ideia. Um bispo tinha que escrever sobre isso, né? De que defender essa ideia da manutenção de poder dos servos, dos senhores sobre os servos. Aí tinha o clero, que era alguém do clero, óbvio. Quem era o clero? A igreja, nos primórdios do feudalismo, foi um elemento dinâmico e progressista. Preservou muito a cultura romana, fundou escolas, ajudou os pobres, cuidou das crianças desamparadas, construiu hospitais, administrou melhor suas terras e prestou auxílio espiritual. Também o seguinte, quando ele fala ajudou pobres, é o seguinte, o que cuida de crianças desamparadas era o seguinte, eram aquelas crianças que ficavam dentro dos conventos, o que acontecia nos mosteiros, tinha uma espécie de roda lá dentro, né? Tipo a roda, onde hoje você usa para comprar o gás, aquele círculo que usava. Ali ficava virado para fora. Aí algumas mulheres que tinham filhos, e uma mulher ter um filho nessa época era algo vergonhoso para elas. Elas não tinham condições de sustentar. O que elas faziam? Elas pegavam e colocavam ali dentro da roda, a roda dos desafortunados. E aí alguém chegava, girava a roda, pegava aquela criança para ser cuidada pelas instituições católicas. Sombrio e assustador, né? Isso é bem medieval. Sai. Bem, preservou muito a cultura romana, isso aqui eu já falei, cabeção! Porque a igreja torna-se poderosa. Os homens, reparem que é nesse período aí que vai surgir a ideia de céu e de inferno. Os homens temerosos do inferno, pela vida que tinham levado, doavam-lhe antes de morrer suas terras. Olha, o pessoal ficava pensando assim, arrependido, meu Deus do céu, eu vou morrer, eu vou para onde? Eu vou para um lugar, para o inferno, e lá vai ser ruim, eu fiz tanta coisa ruim, eu vou como uma espécie de perdão a Deus, eu vou doar todas as minhas terras para a igreja. Ai. Recebia dos reis e dos nobres vencedores das guerras doações valiosas. Isso não é lindo, gente? O rei ficava feliz, porque foi lá, foi na guerra, enfrentou, que coisa linda. E aí ele feliz da vida porque acreditava que a igreja chegou e fez oração para ele ganhar a guerra e fazer uma doação bonita. Não dividiu as terras como fizeram os nobres. Procurava adquirir cada vez mais, até a igreja aí começava a ir, igreja católica falando, começava a cobrar cada vez mais e querer mais e mais terra. Começou a surgir a ideia de que, olha, você morrer tem uma casa igual no reino do céu, tem que doar sua casa. Senão, se você morrer, você vai ser um sem terra no reino dos céus. Olha os caras aí com medo, olha, tome. Começou a cobrar o dízimo, que era o imposto territorial e outros tributos. O dízimo corresponde a 10% do que o indivíduo ganha. Começa a surgir nessa época aí. Tá difícil ouvir. Bem, e quem era a nobreza? A nobreza estava dividida em alta nobreza, como eu disse a vocês, que eram os duques, condes, os marqueses, e a baixa nobreza, que eram os mirões, os barões, os viscondes e os cavaleiros. Barondado, viscondado, advogado, ducado, condado, marqueado, enfim, que eram os caras que tinham o dono dessas terras. Apenas a alta nobreza tinha o direito de enfeudar, de conceder feudos a outros nobres. Podiam vender. Ah, mas se ele vendesse, perdia o título? Não, ele não perdia título nenhum. Ele continuava com o título, mas o que acontecia? Que mais tarde isso vai acontecer muito na Revolução Francesa. A nobreza
de toga que os caras vão chegar e comprar o título de nobre para não pagar imposto e ter outras vantagens também. Mais na frente. Mas isso é papo mais para frente. Vamos lá. O castelo. Olha que castelo bonito. Esses castelos, eles geralmente ficavam no alto. No alto. Eram cercados e era a residência do senhor feudal. Até que no século XI, quando era construído de madeira, mais tarde passou a ser construído de pedra. Um lugar elevado, cercado por muralha e fosso. No fosso, que você vê lá o desenho do pica-pau, tá lá o pica-pau, aí tem o castelo, aí tem aquele fosso, aquela coisa de água, para passar você tem que erguer uma ponte, né, para passar por cima. Ali no fosso, na verdade, não tinha jacaré nenhum, nem tubarão. Ali eram jogadas os dejetos humanos do castelo. Que aqui era a forma de proteção. Os caras entrarem ali e ficaram, nessa água! Deus é mais, sangue de grito, e ninguém entrava. Só tinha nojo, realmente, de fato, daquilo ali. Então, repare, o castelo, geralmente, eles eram grandes para abrigar esses caras aqui, ó. Os trabalhadores feudais trabalhavam nessas terras, né? Próximo ao rei, que realmente piores terras do rei, o rei era besta. E aí, o seguinte, era um explorador miserável. E aí, o seguinte, quando era época de ataques inimigos, ele pegava, vinha cá, meu povo, reunia todo mundo dentro do castelo. Tá difícil isso? O cara trabalhava em troca de proteção, ele recebia salário, recebia proteção de estar dentro do castelo na hora de um ataque inimigo e da família dele. Tá difícil? Bem, eram comuns existirem torneios em que os cavaleiros ou nobres disputavam em época de paz. Torneios ou justas desapareceram no século XVI. Aqueles torneios do cara passar com a lança, passar com o anel, derrubar o outro, que vinha correndo do outro lado. Também, nunca viu uma coisa desse tipo, não? Um cavaleiro aqui, geralmente cheio de armadura, contra o outro que vinha do outro lado, desse lado de cá. Aí quem conseguisse tocar o outro primeiro vencia a batalha. E as pessoas se acumulavam para ver aqui, a frente dos cavalos e tal. E era cada queda ferretada que esses cavaleiros recebiam. Por isso que eles usavam essa armadura toda de aço aqui. Imagine cair numa estaca dessa aí, sobrar todo mundo por lá. Acontecia direto. Isso era Idade Média. Antigamente era bom, que não acontecia as coisas que tem. A caça. A caça era uma atividade importante na vida do senhor feudal. Propiciava a carne para alimentação e exercício físico. Isso era privilégio apenas dos nobres. Olhe, o camponês que fosse pego caçando ou comendo alguma caça, ele era severamente punido. Isso era privilégio somente dos nobres saírem para atacar animais para comer, deixando isso claro. Como era a vida dos nobres? Na vida privada deles. Era a guerra travada entre os senhores feudais, em busca de mais terras. Olha, tem um feudo maior, vou pegar para mim e vamos quebrar o pau. O motivo dessas guerras era a ambição de conquistar novos feudos ou o espírito belicista dos senhores feudais. Sabe aquela coisa do coronel que tinha no Nordeste? O assédio por terra? Guardadas e devidas as proporções, eram bem parecidos. Os caras queriam cada vez mais terras um do outro. Curiosidade histórica. A igreja procurava impedir as guerras privadas, servindo-se de dois expedientes, que era chamada a paz de Deus, que punia os que violassem os lugares de adoração e roubassem os pobres, e a trégua de Deus, que proibia a luta desde o anoitecer de sexta-feira até o amanhecer da segunda, em época de plantio de colheita. Então não podia ter guerra nesse período. De sexta-noite até segunda de manhã não podia ter guerra. É um acordo que havia. Quem desobedecesse era excomungado. Lembrando que nessa época as pessoas eram enterradas nas terras da igreja. Repare que as igrejas de cidade do interior, o que acontece? Os cemitérios da interior, o que acontece? Elas são bem próximas a uma igreja. Porque o indivíduo, quando é enterrado, o que acontece com ele? Aqui é a igreja, aqui é o cemitério da igreja. Eles acreditavam que o indivíduo, quando era enterrado aqui, ele estava dentro da Terra Santa. Ele era enterrado fora disso, ele era expulso do paraíso, ele iria ao paraíso. Aí tem caso de indivíduos, até o caso Calas, o indivíduo que ele faz? Ele pega que o filho dele se mata, aí ele, para evitar que o filho dele não fosse enterrado nas terras da igreja, fosse enterrado fora, porque a punição dada aos suicidas nessa época era isso. O suicida era considerado o pior tipo de indivíduo, porque ele negou, era contra a vontade de Deus. Deus deu a ele a vida, somente Deus dava a ele o direito de tirar essa vida. Ah, professor, mas no caso de guerra acontecia, a mentalidade deles era o seguinte: você chegou e furou o coração do cara.
Furou o coração do cara, cortou a cabeça dele. Mas Deus decide se ele vai morrer ou não. Você apenas fez um furo e cortou a cabeça. Entendeu? Lógica, sim, lógica. A lógica vai explicar o cara tirar a vida do outro. Mas ele não tinha direito de tirar a própria vida. Aí o que aconteceu? Carla chegou e fez o seguinte: com medo do filho não ser enterrado nessa serra, não ir para o céu, ele pegou e disse que ele matou o filho. Para o filho ser enterrado ali. Depois de um longo julgamento, depois de anos, é que descobriu-se que esse indivíduo não matou o filho, coisa nenhuma. O filho havia suicidado, estava ali nas terras da igreja. Ter excomungado nessa época era algo sério. Bem, a cavalaria. A cavalaria era um código de honra, de conduta, de comportamento dos cavaleiros medievais, com caráter militar e religioso. A cavalaria vai inspirar mais tarde nas cruzadas. A cavalaria, além da influência cristã, recebeu influências germânicas e sarracenas. Exaltava o ideal do cavaleiro bravo, fiel, generoso e defensor dos oprimidos. Defensor dos oprimidos. A educação do cavaleiro passava por 3 etapas: pajem, escudeiro e cavaleiro. O pajem, quando ele começa a ter contato com o cavaleiro mais conhecido, escudeiro é quando ele começa a cuidar de limpar as armas, a armadura desse cavaleiro, as armas desse cavaleiro e ajudar a preparar o cavaleiro para a guerra, para as batalhas. As justas, por exemplo. As principais ordens de cavalaria eram os templários e os hospitalários e os teutônicos. Cavaleiros do Templários, aquele cavaleiro que pregam a volta de Jesus, onde ele deixou lá os ideais dele perdidos. Vamos lá, os 10 mandamentos do cavaleiro. Acreditarás em tudo que a igreja ensina e observarás todos os seus mandamentos. Protegerás a igreja. Defenderás todos os fracos. Juramento 4. Amarás o país onde nasceste. Juramento 5. Olhe a ideia de nação começando a surgir aí, ó. Não é nação, era o território, não é país, é o território onde nasceste. Jamais retrocedeste ante o inimigo. Lute até o fim. Farás guerra aos infiéis, até exterminá-los. Nós já pregamos a Guerra Santa, as cruzadas mais na frente, é quando a Igreja Católica resolve reivindicar Israel e blá, 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 aquela história toda que vocês já sabem. Cumprirás o teu dever e seu dais, se estes não forem contrários às leis de Deus. Nunca mentirás e será fiel à palavra empenhada. Serás liberal e generoso com todos. Será o defensor do direito e do bem e contra a injustiça e contra o mal. Tá difícil aí, bonito? Já os camponeses chamados servos da gleba. Na verdade, ali foi só uma curiosidade para vocês. Pelo amor de Deus, vocês acharem que vai cair na prova, claro, 4 anos de cavaleiro. Os servos da gleba não eram escravos, estavam presos à terra e não podiam ser vendidos separados dela, porque isso não me serve, porque eles serviam aos senhores. Quando o feudo era transferido a outro, os servos da gleba também eram transferidos. Eles deixavam de ter senhores e passavam a ter um novo senhor também. Suzerano e vassalo, a mesma coisa também. Aí, prosseguindo. Os vilões. Olhe quem eram os vilões. Eram os habitantes das vilas. Os vilões eram mais privilegiados social e economicamente do que os servos. Alguns estavam dispensados das dívidas, outros pagavam ao senhor uma parcela de sua produção como se fossem meeiros. Reparem, vilões moravam em vilas. Geralmente eram os pequenos comerciantes que vai começar a surgir aí. Por isso associam a figura do comerciante como ladrão, vilão, e de forma pejorativa e errada que isso é colocado. Interessante, né? Quando a gente começa a estudar a história e começa a perceber a história e a origem das coisas. Não sei o que a gente está vendo no vídeo, mas enfim. As primeiras manufaturas. Não é isso mesmo. As primeiras, a economia, cadê? As principais características. Ela era agrária e tinha agricultura como atividade principal. Ela era autossuficiente, tudo que o indivíduo fazia era para se manter. Ela era natural, porque ela não visava lucro também, não se tinha ideia de lucro. Ela era de subsistência, era produzir alimentos para o feudo. Essa era a função da economia no agrário do período. A agricultura feudal era uma agricultura... a economia era baseada na agricultura. A agricultura era arável, dividia-se em 2 etapas. Uma do senhor, que era cultivado para ele, as coisas para ele,
E a outra era dos arrendatários, os chamados servos. As terras não eram contínuas, mas sim dispersas em faixas. Vai lembrar, sabe o que é isso? Toda vez que eu falo isso, das capitanias hereditárias. Claro, com guardadas e devidas as proporções, mas faz lembrar de imediato isso aí. Para não exaurir o solo, foi adotado o sistema de rodízio de culturas. Toda hora uma cultura, por exemplo, aquele rodízio de cultura consiste no seguinte: você planta dividia a terra em 4 pedaços. Esses 4 pedaços que eram divididos, você plantava em um determinado período uma coisa, no outro deixava vazio o segundo território, no terceiro outra coisa, no quarto a outra. Depois você fazia o quê? Fazia um ciclo. O que ele primeiro tinha um produto e o segundo estava vazio, você ia passando, circulando sempre, deixando um vazio e que os produtos ficassem na mesma terra. Qual era o objetivo disso? Esse rodízio de culturas. Era melhorar a produção, fazer que a produção nunca caísse também. E o solo nunca exaurisse. Tá difícil? Bem, as primeiras manufaturas surgem na era doméstica. No pátio interno do domínio do senhor feudal, fiava-se tecias e espremiam-se as uvas para fazer vinho, aquela história do vinho pisado, babá. Os servos rudimentares do ferreiro e o moía em grão para fazer marinha, ou seja, era a pequena indústria, começava a surgir ali, indústria de vinho, o cara vinha, contratava pessoas para chegarem e ficarem pisando ali no vinho, até na uva, até chegarem e fazerem vinho. Claro, criatura, que os pés eram lindos, não era o pé cheio de frieira, de chulé. Mas muita gente você conhece, né? O pé cheio de frieira, a miséria lá, o negócio horroroso. Bem, o comércio e o feudalismo. O comércio era pobre e se baseava nas trocas. Os principais comerciantes eram os judeus. Aquele povo de Israel, tal. Bom, a Igreja Católica dificultava o comércio porque pregava um comércio justo, sem lucro. O cara era chamado pelo crime de usura. Prática de empréstimo de dinheiro a juros. O que é isso? Você chega no empréstimo hoje, você faz o quê? Você está precisando de uma grana, você pega o empréstimo e fala com a moça. Você pega R$1.000 e paga 10 parcelas de 180. 183,25. 183,25. Aí você chega em casa, feliz da vida, e por causa do sorriso da moça, aquele sorriso simpático. Pega o empréstimo, moço lá. Eu te dou R$1.000 agora, você pegou o empréstimo. Menino, vai você pegar o empréstimo. E quando tu pega o empréstimo, tem que pagar 10, 183,25. O que é que isso quer dizer? Você vai pagar R$832,50. R$1.000,50. Aí quando você vai perguntar ao cara o que é isso, ele diz que é o lucro, que é o dinheiro que ele pegou. Tivesse aplicado nesse período, ele teria rendido isso aí, nesse tempo teria rendido isso aí. A igreja dizia o seguinte: não, velho, que negócio é esse? Você controla o tempo, é Deus, por isso que é considerado crime de usura. Olha que interessante essa referência, considerado um crime de usura, isso aí também. Bem, pode citar alguns fatores que impediam o comércio. O feudo produzia aquilo que necessitava e o dinheiro pouco mudava de mãos. As estradas eram péssimas, mal feitas, estreitas, enlameadas, frequentadas por salteadores, e havia a cobrança de pedágio, ou seja, tinha pedágio para você passar de um feudo para o outro, e se você sofrer um ataque, o pessoal chegar a roubar a sua caravana também, você sobrar, a coisa era feia. As estradas, as moedas variavam de feudo para feudo do local. Por exemplo, a moeda variava aqui, tinha um valor, lá tinha outro, não tinha valor nenhum. Os transportes eram caros e inseguros, e as igrejas possuíam um capital mais estático, inatível, imóvel e improdutivo. Bem, o que vai levar a causa da decadência do feudalismo? As cruzadas, que a gente vai estudar mais na frente, o renascimento urbano, o renascimento comercial, a formação das cidades, a peste negra, que é quando vai surgir uma epidemia, a chamada peste bubônica, uma epidemia que vai chegar e vai matar milhares de pessoas, e as pessoas vão acreditar ainda que é poder de Deus, acreditar que é castigo de Deus, que aquilo não existe, que aquilo não existe, é mentira, e você vai ver cidades inteiras devastadas, muita gente morta. Né? Por causa de quê? Da fuga de um rato, e que as pessoas desconheciam a ciência. Eu fico pensando, naquela época era assim. Hoje
É porque era ignorância, as pessoas não conheciam, tinham pouco conhecimento, e hoje tem acesso a tanta coisa. Bom, aí estoura a Guerra das Duas Rosas, que foi a guerra com a Inglaterra, a Rosa Branca contra a Rosa Vermelha, e, apesar de sua decadência, no final da Baixa Idade Média, as relações feudais ainda vão existir por um longo tempo no continente europeu. Os requisitos do feudalismo só serão abolidos só em 1789, com a Revolução Francesa, de caráter burguês. Mas olha, um detalhe interessante. Em 1917, a Rússia ainda era um país, século XX, ainda era um país que tinha leis feudais. Não existia o feudalismo, mas tinha leis da época feudal. Há quanto tempo o feudalismo, esse sistema, chega e resiste aí? Bem, ô fofo, vamos lá. Questões para vocês. Qual das uma das características a ser reconhecida no feudalismo europeu é a sociedade feudal. Cadê? A sociedade feudal era semelhante ao sistema de castas. Sabe? Ele não sabe, não. O que acontecia. B. Os vilões e servos estavam presos a várias obrigações, entre elas o pagamento anual de captação da talha e das anuidades. E D. Os vilões e servos estavam presos a várias obrigações de pagamento anual da captação, talha e banalidades. E D. A economia do feudo era dinâmica, estando voltada para o comércio dos feudos vizinhos. E as relações de produção eram escravocratas. Atenção, fofo, está se falando do feudalismo, característica deles. Então a gente pode dizer que a letra C, vilões e servos estavam presos a várias obrigações, entre elas o pagamento anual de capacitação, talha e banalidades. Segundo, podemos definir o feudalismo do ponto de vista econômico como um sistema baseado na produção tendente à autossuficiência. Não é isso? Sendo a agricultura seu principal setor. Politicamente, o feudalismo caracterizava-se pela existência da legislação específica de reger a vida de cada feudo. B. A atribuição do poder executivo à igreja. C. A relação direta entre posse e soberania dos feudos. A fragmentação do poder central e a absoluta descentralização administrativa. É isso mesmo, neguinho. Parou, pensou, bateu, é gol. É letra o quê? A relação direta entre posse e soberania dos feudos, fragmentando assim o poder central. Eu disse a vocês que o poder político era descentralizado. Questão do Enem de 2015. Ô, fofinho, Enem 2015. Aí você começa a ler e fica com medo, professor, porque eu não sei questão do Enem. Analise com calma, criatura. A casa de Deus, olha a questão, a casa de Deus, que acreditavam está, portanto, dividida em três. Uns oram, uns combatem, outros, enfim, trabalham. Esses três poderes que coexistiam não suportam ser separados. Os serviços prestados por uma são a condição de obras das outras duas. Cada um, por sua vez, encarrega-se de avaliar o conjunto. Assim, uma lei pode triunfar e de modo gozar da paz. Adalberon de Laon, introdução de Spinoza, antropologia e texto histórico medievais. A ideologia representada por Almaderon de Laon foi produzida durante a Idade Média. Um objeto de tal ideia e um processo que ela se opôs estão justificados. Letra A, justificar a dominação estamental e as revoltas camponesas. Olha, está bem evidente isso. B, subverter a hierarquia social e centralização monárquica, impedir a igualdade jurídica de revoluções burguesas. D, controlar a exploração econômica da unificação monetária. E questionar a ordem divina e a reforma católica. Você imagina que é o quê, fofinho? Não tem a menor ideia, né, nego? E fica aí desesperado. Olha, eu quero os outros irmãos, não morrão.
Me diga aí, me dê uma luz aí, vá, velho. Me dê aí, mano, eu não sei não. Marque letra A, criatura. Justificar a dominação estamental às revoltas camponesas. Observe como ele fala aqui, que é dividido em três. Uns oram, outros combatem e outros trabalham. Não é isso? E todos são importantes para justificar esse poder aqui. Questão 4. Cefete, olha, nem tem mais, de Minas Gerais. A peste negra que vocês não viram, mas tem uma noção, que dizimou grande parte, eu falei um pouquinho dela, que dizimou grande parte da população europeia no começo do século XIV, provocando escassez de mão de obra e alimentos, sendo uma das causas da sociedade, da decadência do feudalismo. Pode ser descrita como A, peste bubônica, transmitida por ratos infectados, está falando da peste negra, viu? B, uma seca violenta que devastou as lavouras. C, nuvens de gafanhotos provenientes do norte da África. D, a cólera trazida pelas cruzadas quando retornavam da Terra Santa. E E, fungos que surgiram pelo excesso de umidade atacando plantações de cereais. Já sabe? Óbvio, né? Que é letra A, no tipo de correr. Peste bubônica transmitida por ratos infectados. Confiam? Tchau, galera. Valeu aí. Brigadão. Como eu digo a vocês sempre, não é nada fácil fazer aula. É um negócio complicado, porque você tem sua privacidade invadida o tempo todo e você não fica à vontade. De qualquer forma, pode ter certeza. A aula foi feita de coração, boa vontade. Obrigado a todos aí. Valeu aí. Obrigado.